Olá, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar mais uma sequência de correção das questões da prova. O objetivo é passar por 5 questões, questões de prova da certificação CPA 20 e se aprofundar na explicação, no entendimento da questão e buscar a melhor resposta também ali com a explicação de cada uma das alternativas e a resposta correta, para te preparar e quando você for fazer a prova, ter ali o conhecimento necessário para você tirar a sua certificação. Eu sou o professor Rodrigo Vogliotti, da Elite Bancária, e estou com você em mais esse vídeo para nós passarmos por essas questões. Então, vamos começar? Vamos para a questão número 1, que é a seguinte: qual dos ativos abaixo é classificado como de renda variável? A. Tesouro Selic. B. Ação preferencial. C. CDB pós-fixado. E D. LCI. Está perguntando dos diversos ativos aqui abaixo, qual deles, pela sua classificação, seria um ativo de renda variável. Vamos separar primeiro o que é renda fixa e o que é renda variável. Renda fixa versus renda variável. Renda fixa é quando nós sabemos qual vai ser a rentabilidade. Olá, sabemos a rentabilidade de um determinado ativo. A rentabilidade. Vou dar um exemplo. Imagina que você compra um título de um banco, por exemplo, um CDB, e o banco diz para você que ele vai pagar 12% de juros ao ano. Então, nesse CDB, você já sabe que a sua rentabilidade vai ser 12% ao ano. Perfeito? Prefixado, você já sabe. Ou mesmo, se ele falar que é um CDB pós-fixado, e vai pagar 102% do CDI. Veja, você também sabe qual vai ser a sua rentabilidade, 102% do CDI. Ah, Rodrigo, mas eu não consigo calcular corretamente qual vai ser a rentabilidade, porque eu não sei qual que vai ser o CDI no futuro. Perfeito, esse raciocínio está correto, está excelente, mas pelo conceito você sabe a rentabilidade. Sempre que você sabe, você vai classificar como renda fixa. Já a renda variável, você não sabe, tá? Você não sabe se vai rentabilizar ou não, qual que vai ser a rentabilidade. Vamos pegar um exemplo, uma ação da Embraer. Você comprou uma ação da Embraer, você pagou R$ 25 numa determinada data. Olá, X0, na data 0. Na data seguinte, né? Vou melhorar aqui, né? Em vez de X0, D0, dia 0. No dia seguinte, D mais 1. Qual que vai ser o valor dessa ação da Embraer? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Não sabemos, não temos a mínima ideia, não temos a mínima previsão. Eu posso estimar, mas eu não sei quanto que vai ser. E aí pode ser que ela seja 26. Aí sim, ó, subiu, valorizou. Mas pode ser o contrário. Pode ser que ela perdeu valor e foi para 22. Veja, desvalorizou no dia seguinte. Então você não sabe a rentabilidade. Quando você não sabe a rentabilidade, a gente está falando ali de renda variável. Então, com base nisso, a gente consegue responder. Vamos lá. Alternativa A, Tesouro Selic, que é um título emitido pelo governo atrelado ao indexador Selic, taxa de juros Selic. Você sabe qual vai ser a rentabilidade? Sabe, vai ser a Selic no futuro. Então é pré-fixado. Logo, está incorreto. Ação preferencial.
Lembrando, temos dois tipos de ações, ações preferenciais e ações ordinárias. Aqui está falando de ação preferencial. E, pela nossa explicação, a gente viu que uma ação, dei o exemplo da Embraer, é um exemplo de renda variável, porque nós não sabemos se vai ser rentabilizada ou não aquela ação, aquele investimento. Tá? Então, é renda variável, essa é a alternativa. CDB pós-fixado é um CDB, ó, o exemplo aqui, que ele tem um percentual do CDI, por exemplo, sei qual que vai ser a rentabilidade, sei, 102% do CDI, então não é renda variável. E LCI, que é letra de crédito imobiliário, um título, uma letra emitido por bancos, normalmente, e pode ser pré ou pode ser pós-fixado. Se ela pode ser pré ou pode ser pós-fixado, vai ser um título também de renda fixa, não é renda variável. Perfeito? Então, alternativa correta, alternativa B, exemplo de renda variável é ação, tanto ação preferencial como ação ordinária. Explicação. Ações. Olá, bem claro, né? Ações são ativos de renda variável por definição, pois não oferecem uma rentabilidade garantida, como eu comentei, a gente não sabe se vai valorizar ou desvalorizar daqui para frente. O seu preço vai variar conforme o mercado. As ações preferenciais, aqui é uma especificidade desse tipo de ações, as ações preferenciais, ela dão prioridade ao recebimento de dividendos. As ordinárias não. As ordinárias ela dá direito, a prioridade aos votos, e as preferenciais, olha o nome, preferenciais, preferência para receber os dividendos. Tá? Mas isso não elimina o risco de mercado. O risco de mercado existe. Eu compro uma ação da Embraer, existe o risco de mercado, ela pode desvalorizar amanhã ou em qualquer período futuro. Ok? Então, uma pergunta sobre renda variável. Vamos agora para a segunda questão. O que ocorre com o valor de uma cota de um fundo de investimento quando o valor dos ativos da carteira sofre desvalorização? A. A cota é mantida até o vencimento do fundo. B. A cota acompanha a variação do patrimônio líquido do fundo. C. A cota é corrigida pela inflação. E D. A cota permanece estável até o resgate. Vamos entender a questão, o que está sendo perguntado. O que ocorre, o que acontece com o valor de uma cota? Então ele está perguntando, ó, o que acontece com o valor de uma cota de um fundo de investimento? Quando os ativos dessa carteira desvalorizam. Vamos entender? Então, um fundo de investimento é a comunhão de recursos de investidores que vão investir de uma forma organizada em diversos ativos. Vai depender da política de investimento e do tipo de fundo. O fundo tem uma quantidade de cotas. As cotas se valorizam conforme valorizam os ativos. Se os ativos desvalorizam, o que vai acontecer com a cota? Vai se desvalorizar também. Tá? Vamos pegar um exemplo. Comprei uma cota do fundo que vale R$100. Aqui por trás tem os ativos. E os ativos aqui estão no mercado. Uma hora valoriza, uma hora desvaloriza. Passado algum tempo, esses ativos, vamos pegar um exemplo, se valorizaram. Agora, essa mesma cota vale R$120. A mesma cota. Continuo com uma cota. Só mudou o tempo. No tempo valorizou. Perfeito. Os ativos se valorizaram, a minha cota valorizou. Ou o contrário. Pode ser que daqui a um tempo tenha uma desvalorização. Eu continuo com uma cota, mas pelos ativos terem se desvalorizado, agora a cota vale 90. Veja, eu investi 100 e agora vale 90. Por quê? Porque os ativos desvalorizaram. Então, qual seria a alternativa correta? Alternativa A cota é mantida até o vencimento do fundo, né? Parece que não é essa.
B, a cota acompanha a variação do patrimônio líquido do fundo? Olha lá, acompanha. Então, se os ativos se valorizam, a cota valoriza, se ele desvaloriza, a cota desvaloriza. Tá? Então, essa daqui até agora é a melhor, vamos colocar como correta. C, a cota é corrigida pela inflação? Não. Ela vai ser corrigida pela valorização ou desvalorização dos ativos. Então, essa daqui é incorreta. D, a cota permanece estável até o resgate? Acabei de mostrar que não, vai depender da valorização. Então, essa daqui também não. E olha lá, alternativa A, é mantida até o vencimento? Não, porque a melhor resposta é a B, a cota acompanha a variação do patrimônio líquido do fundo. O patrimônio líquido são os ativos se valorizam, se desvalorizam. Além disso, são descontadas as despesas que o fundo tem e isso diariamente vai ter um cálculo do patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, vai dar o valor da cota que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, nessa questão número 2, quando a gente falar de valorização da cota, né, o que acontece com ela? Vai acompanhar a valorização e desvalorização dos seus ativos que formam seu patrimônio líquido. O valor da cota de um fundo reflete diretamente, olha lá, a valorização ou a desvalorização dos ativos que compõem aquela carteira. Quando os ativos perdem valor, o que vai acontecer com o patrimônio? Vai diminuir. E o valor da cota também diminui, como eu expliquei. E o contrário, se os ativos ganharem valor, se valorizarem, o patrimônio aumenta e a cota aumenta. Um está relacionado ao outro. Ok? Então, alternativa B para essa questão número 2. E agora a gente segue para a próxima. Questão 3. Qual a principal característica de um fundo de ações classificado como long only? A, investe apenas em ações preferenciais. B, pode operar vendido, short. C, investe majoritariamente em ações, buscando ganhos apenas com a valorização dos papéis. D, investe exclusivamente em ações internacionais. Qual será a resposta? Entendendo a pergunta, qual é a principal característica? Então, estamos falando de um fundo de ações. E esse fundo está classificado como long only. É um termo em inglês, e aí precisa saber o termo para poder responder. Vamos lá na explicação. Quando nós falamos no mercado financeiro long, quer dizer uma posição comprada. E short é o contrário, é uma posição vendida. Precisamos sim ter esse entendimento. Uma, para usar no dia a dia no mercado financeiro, e dois, para responder essa questão de prova. Se a gente sabe disso, que é long e que é short, a gente começa a entender melhor. Então tá falando de um fundo de ações, long only, se a gente for traduzir, somente comprada. Somente comprada. Agora vamos para a resposta. A, investe apenas em ações preferenciais? Será? B, pode operar vendido short? Olha lá, vendido short. Se ele está falando que é only long, né, somente comprada, não vai ser vendida. Então essa daqui a gente sabe que está incorreta, é o contrário. C, investe majoritariamente em ações, fundo de ações, buscando ganhos apenas, olha lá, apenas com a valorização dos papéis. Parece uma boa resposta. Investe exclusivamente em ações internacionais. Então, quando a gente fala em posição long comprada, é o quê? Compra
um determinado ativo e busca ter a valorização com essa compra. Se é um fundo de ações, que é o que está colocado aqui, compra o quê? Compra ações, somente compra ações e busca uma valorização. Tá aqui, ó. Investe majoritariamente em ações, buscando ganhos apenas com a valorização dos papéis. Não tem outra estratégia, a principal estratégia é essa, então essa é a correta. Investe apenas em ações preferenciais? Não, porque a gente já achou a melhor resposta. Investe exclusivamente em ações internacionais? Não, porque a questão que está pedindo aqui é apenas com a valorização dos papéis. Então, uma pergunta bem específica, precisa saber desse conceito de long e short. As alternativas ali podem direcionar para uma outra resposta, mas se lembrar que long é uma posição comprada, você vai ganhar com a valorização dessa posição ao longo do tempo. Explicação: um fundo long only aplica seus recursos em ações, falou que é um fundo de ações, esperando a sua valorização, compra e espera a valorização. E não faz operações de venda descoberto, que é short. Olha, não faz short. Né? Aqui ele está falando que é long e busca a valorização. Perfeito? Importantíssimo esse termo, muito usado no dia a dia de quem opera no mercado financeiro. Questão 4. Um cliente está em dúvida entre investir em uma debênture comum e uma debênture incentivada. Considerando aspectos tributários, qual é a principal vantagem da debênture incentivada? A. Isenção de R para pessoas físicas. B. Possui garantia do FGC. C. É emitida exclusivamente por bancos. E D. Tem rentabilidade pré-fixada garantida. Interessante essa pergunta. Vamos lá. Um cliente está em dúvida se ele vai investir em uma debênture comum ou uma debênture incentivada. Então, a gente primeiro precisa saber a diferença entre as duas. E aí, sobre os aspectos tributários, qual a principal vantagem da debênture incentivada frente à debênture comum? Porque, para a decisão de investimento dele, se ele considerar o aspecto tributário, ele vai encontrar uma vantagem na debênture incentivada. Qual é essa vantagem? Primeiro conceito, o que é uma debênture? Vamos lá, uma debênture. Uma debênture é um título emitido por uma empresa, tá? Um título emitido por uma empresa. Não é um título emitido por banco, por exemplo, ok? E aí está falando de uma debênture comum incentivada. A debênture normalmente ela vai ser um título que ela pode ser pré ou pós-fixada. Ela tem um prazo e ela pode ter cupons também. E no final, lá no vencimento, quem investiu nesse título vai ter o seu dinheiro de volta, seu principal mais os juros. Esse é o funcionamento de uma debênture. E qual a diferença de uma debênture comum para uma debênture incentivada? A debênture incentivada é aquela onde quem emite são empresas relacionadas a projetos de infraestrutura, combinados, aprovados ali pelo governo, e baseado nisso, para que isso fomente esse mercado de infraestrutura, o governo gera o quê? Isenção de imposto de renda nas incentivadas, somente para a pessoa física. Uma pessoa física que adquire uma debênture incentivada para financiar um projeto de infraestrutura vai ter isenção de imposto de renda.
Essa é a principal diferença de uma debênture incentivada para uma debênture comum. Agora fica fácil irmos para as respostas. Alternativa A, isenção de R para pessoa física. É a resposta correta. B, possui garantia do FGC. Debênture possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito? Não. O que eu sempre falo? O FGC ele vai garantir produtos bancários, produtos emitidos pelos bancos. Se eu falei que a debênture é emitida por empresa, não tem FGC. A debênture incentivada é emitida exclusivamente por bancos? Não, falei que é emitido por empresas. Tem rentabilidade pré-fixada garantida? Não. Ela pode até ter uma rentabilidade pré-fixada, mas a comum também pode ter. Então não é uma diferença, não é uma vantagem, tá? A vantagem é o imposto de renda, é a isenção do imposto de renda. Perfeito? Explicação. As debêntures incentivadas são emitidas por empresas para financiar projetos de infraestrutura e oferecem, aqui é o principal, isenção do imposto de renda somente para pessoas físicas, o que torna elas mais atrativas quando a gente pensa nos aspectos fiscais. Essa é a grande diferença entre uma debênture incentivada e uma debênture comum. Muito boa essa questão. E a última questão, a questão 5. Antes de entrar nessa questão, queria convidar vocês a se inscrever no nosso canal. Semanalmente divulgamos as correções comentadas das certificações CPA 10, CPA 20 e CEA. Então você que está praticando, você que está buscando estudar através de simulados, por aqui você tem uma ótima fonte de conhecimento para você praticar. E também convido vocês a conhecer as nossas mentorias direcionadas para preparação. Mentoria para o CPA 10, CPA 20 e para aquelas pessoas que querem conquistar a sua vaga no banco. Entre no nosso site elitebancaria.com.br e você vai conseguir todas as informações sobre as nossas mentorias. Vou passar agora para a última questão, que é a questão 5. 5. Em um cenário de alta da inflação e manutenção da taxa Selic, qual investimento tende a preservar melhor o poder de compra do investidor? A. Um CDB pré-fixado. B. Um fundo cambial. C. Tesouro Selic e D. Tesouro IPCA. Primeiro vamos entender o que está falando, um cenário econômico onde tem alta da inflação. E a segunda informação, manutenção da taxa Selic. Vejam, a inflação está em alta e a taxa Selic está se mantendo, não está dizendo que vai aumentar a taxa Selic ou que vai cair. A inflação já está alta e a taxa Selic está em manutenção. Qual investimento tende a preservar melhor o poder de compra do investidor? Essas palavras, essa frase aqui, ó, poder de compra, já ajuda também na nossa análise para responder a questão. Então vamos lá. CDB pré-fixado. A gente não está falando aqui, né? A questão não está falando sobre uma alta ou uma perspectiva de alta ou de baixa da Selic, porque ele podia falar que a Selic tem uma expectativa de baixa. Se falar que tem uma expectativa de baixa, a melhor solução até poderia ser um CDB pré-fixado, porque você trava ali a sua rentabilidade. Mas está falando que tem uma manutenção da Selic. Tá? Então, isso daqui não é interessante. Fundo cambial. Vejam, quais são as variáveis que a pergunta está falando? Inflação é uma variável e Selic é outra. Não está falando nada de câmbio. Então, essa resposta não ajuda aqui, também está incorreta. Tesouro Selic.
Tesouro Selic é um título público atrelado à variação da Selic. Mas a Selic está tendo manutenção, ó. Imagina ela andando de lado. De novo, não tem uma informação que a Selic vai aumentar. Se a Selic fosse aumentar, a melhor opção seria o Tesouro Selic. Então, incorreto. E aí, sobra o Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA+, é um título público onde ele tem o indexador de inflação, que é o próprio IPCA, mais uma taxa de juros pré-definida. A gente pode até chamar isso de híbrido, rentabilidade híbrida. E vejam só, se eu tenho um cenário de alta da inflação, se a inflação deve subir, quero manter meu poder de compra, é esse título atrelado à inflação que vai trazer um ganho real, que vai garantir meu poder de compra. Então, é a alternativa D a correta. O que a gente precisa lembrar? Falou de inflação, qual que são as opções que tem algum indexador? Tem que lembrar do IPCA. Lembrei do IPCA? Pronto. Tem aqui? Tem, ó, Tesouro IPCA. Ele vai trazer um ganho real, porque a inflação vai subir, o seu título vai acompanhar essa inflação que vai subir, mas mesmo assim vai te trazer um ganho real através dos juros pré-fixados que compõem esse título, certo? Então, com isso, a gente acha que a melhor resposta é a alternativa D. O Tesouro IPCA+, é ideal para cenários inflacionários. Por quê? Porque ele está atrelado ao indexador do IPCA, que é o indexador de inflação. Olha lá, garante a rentabilidade real acima da inflação por causa dos juros, protege o poder de compra do investidor, oferece um rendimento atrelado à variação do IPCA. Então tem a variação do IPCA mais os juros pré, que é esse que vai trazer o ganho real, como eu comentei. Perfeito? Então a gente precisa saber disso para ter sucesso na nossa prova e conquistarmos a certificação que estamos buscando. Com isso, a gente finaliza mais essas 5 questões e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!